Pessoal, vamos analisar aqui então as quartas de finais da Copa do Brasil. 4 jogos, começando hoje, quarta-feira, dia 27, e fechando amanhã, dia 28, com o jogo entre Bahia e Fluminense. Esse jogo do Bahia e Fluminense é amanhã, dia 28. Hoje, quarta, dia 27, nós temos Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Corinthians, Vasco e Botafogo. Esses são os 3 jogos que vão abrir as quartas de finais da Copa do Brasil 2025. Então nós vamos analisar aqui jogo a jogo e eu vou deixar a minha opinião com base no que eu estou vendo hoje, com base no que vem acontecendo com os times no momento, tá? Aqui não quer dizer que o que eu vou falar, logicamente, vai exatamente acontecer. Mas com base no que vem acontecendo, a gente vai deixar aqui a nossa opinião. Vamos lá. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Bem, o Cruzeiro está muito bem no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter sofrido aí alguns tropeços, mais especificamente contra o Mirassol e contra o Santos, né, perdendo de virada dentro de casa, sem contar aquela também virada contra o Ceará, mas o Cruzeiro está bem no Campeonato Brasileiro, tá? É o terceiro colocado, é um time que hoje tem uma cara, tem uma forma de jogar e eu acredito que vai ser um time que no Campeonato Brasileiro ele vai dar muito trabalho, vai continuar dando muito trabalho e ele vai continuar nesse embalo. Entretanto, eu tenho um Atlético Mineiro. Que no Campeonato Brasileiro, na minha concepção, já jogou a toalha. Na minha concepção, o Atlético Mineiro já jogou a toalha. Mas por que já jogou a toalha? Porque priorizou ou está priorizando Copa do Brasil e Sul-Americana. Todas as fichas do Atlético Mineiro, tá, estão depositadas na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Você vê que o time, quando joga essas duas competições de mata-mata, se transforma. Nem parece o time que está jogando no Campeonato Brasileiro, tá? Então, por conta dessa, vamos dizer assim, desse foco e dessa concentração, eu vou aqui de Atlético Mineiro. Eu aposto que o Atlético Mineiro, eu acredito que o Atlético Mineiro passe pelo Cruzeiro, tá bom? Então, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, eu vou de Galo. Vamos aqui entre Corinthians e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Corinthians. Vamos lá. Atlético Paranaense não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está vivendo uma situação que ele, talvez, acho que nunca pensou que fosse passar ou fosse estar. Né? Porque quando o Atlético Paranaense cai da Série A para a Série B, o que todo mundo imaginava é que o Atlético Paranaense ia estar entre os 4, se não entre os 2 primeiros, na tabela de classificação, para o próximo ano já subir. Tá? Em 2026 voltar para a elite. Mas não é isso que aconteceu, ou não é isso que está acontecendo. E mesmo jogando em casa, o Atlético Paranaense, por estar vivendo esse mau momento, ele com certeza talvez não vai mais apresentar a mesma força que vinha, porque a torcida está muito chateada. Mas já isso é outra competição. Eu também acho que é outra competição, eu também acho que zera tudo, eu também acho que vira a chave. Mas, diferente de Atlético Paranaense e São Paulo, que eu apostei no São Paulo e passou o Atlético Paranaense, eu vou aqui continuar apostando no time paulista, que seria dessa vez o Corinthians. Corinthians, porque mesmo não vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, da Série A,
mas é um time que ele jogando em casa a partida de volta, ele mostra a sua força através da sua torcida, no embalo, no abafa. Deixou isso muito claro contra o Palmeiras. E tem outro detalhe. Tem um técnico que é especialista em jogar essa competição, que é o Dorival. O Dorival, ele parece que se especializou em jogar a Copa do Brasil. Que o diga Flamengo, que o diga São Paulo. Tá? Então, eu acredito que aqui entre Corinthians e Atlético Paranaense, entre o time paranaense e o time paulista, eu acredito que o Corinthians passe. Ok? Vou de Corinthians. Vasco e Botafogo. Botafogo. Apesar de estar sofrendo uma pressão, o David Ancelotti, pela eliminação precoce lá na Libertadores, para a LDU, pressão por pressão, o Vasco está muito mais pressionado. Porque se no Botafogo o técnico começa a ser questionado, lá no Vasco o Diniz já está sendo questionado há tempos. Os jogadores estão sendo xingados há meses. E o Pedrinho, tem gente que nem quer ver mais ele no Vasco. Então assim, eu até me arrisco a dizer que se o Vasco não passar pelo Botafogo, o Diniz cai, porque o Pedrinho vai ser tão pressionado a tomar uma atitude que para mim essa atitude será demitir o Diniz. Entendeu? Então aqui, comparando os dois momentos, né, de ambos, eu vou de Botafogo. Eu acredito que o Botafogo, fazendo a partida de volta em casa, com o apoio da torcida, e por também ter um time mais ajustado e organizado nesse momento do que o do Vasco, eu vou aqui de Botafogo. Beleza? E Fluminense, Bahia e Fluminense. O Fluminense é um time que, para mim, está se tornando imprevisível. O Fluminense vem, uma campanha espetacular do Campeonato Mundial, ok. Chega no Brasil, todo mundo acha que o Fluminense então vai voar e ficar pelo menos entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Não, embala uma sequência de derrotas. O Renato começa até a ser questionado. Aí de repente o Fluminense vai lá, classifica na Copa do Brasil em cima do Inter, que mesmo mal, mas é o Inter. Requer respeito, mas ganhou as 2 partidas, fora e dentro de casa, de forma contundente, com autoridade. Ótimo. Aí ganha no Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o Bragantino, quando todo mundo pensa que o time vai embalar de vez, pega uma cacetada de 4-2 do Bragantino, que não vinha ganhando de ninguém. Aí caramba, o que é isso? Né? Já o Bahia é um time que, apesar de ter sido eliminado tanto da Libertadores como da Sul-Americana, mas é um time que mostra, ao meu ver, uma regularidade. Falando de Campeonato Brasileiro, o Bahia tá lá, desde quando chegou lá em cima, tá lá, ficou e continua. Então o Bahia, para mim, ele apresenta uma regularidade. É outra competição e mostrou que nas competições mata-mata tá deixando muito a desejar? Sim, diferente do Fluminense. Porém, eu vou aqui apostar na regularidade do Bahia. Eu acredito que o Bahia pode surpreender o Fluminense. Tá? Pessoal, mas isso é só a minha opinião com base no que eu tô vendo agora, de momento. Tudo pode ser muito diferente do que eu falei, assim como algumas coisas que eu também falei podem se confirmar. Paciência. Vamos então dar tempo ao tempo para saber de fato o que vai acontecer. Abraço!